Meu Deus, em nome de Jesus, uma vez mais eu oro, clamando pela Tua misericórdia, pela Tua compaixão para com a minha vida. Ajuda-me uma vez mais, ó Deus, a proclamar a Tua palavra. O Senhor trouxe essa palavra no meu coração, essa palavra produziu um fruto no meu coração, mas aqui eu estou para compartilhar um pouco desse fruto, dessa revelação que o Senhor me trouxe. E eu peço, ó Deus, me ajude. Usa-me, ó Deus amado, na graça e na misericórdia do Senhor, e que a Tua igreja nessa noite seja edificada pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 16, do versículo 13 até o versículo 17. Evangelho de Mateus, capítulo 16, do versículo 13 até o versículo 17. Amém? Assim diz a palavra de Deus. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem os outros dizem que eu sou? E eles responderam: uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é o profeta Jeremias ou um dos profetas. Então Jesus perguntou: e vocês? Quem dizem vocês que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que revelaram isso a você, mas o meu Pai que está nos céus. Amém? Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, em determinado momento da caminhada de Jesus ali com os discípulos, surgiu uma curiosidade no coração de Jesus. Uma multidão seguia Jesus, milhares de pessoas, e dentre aquelas milhares, 12 que caminhavam próximo ali com Jesus, que eram os discípulos, os apóstolos. E Jesus perguntou aos discípulos: o que essa multidão diz ao meu respeito? Vocês que andam entre eles, vocês conhecem muitos deles, o que eles estão dizendo a respeito de mim? Ao coração dessa multidão, quem eu sou? E certamente todos os discípulos estavam com a resposta ali na ponta da língua, porque eles caminhavam no meio daquela multidão de fato. Então um levantou o dedo e falou: ó, estão dizendo que o Senhor é João Batista. João havia sido decapitado por Herodes. O outro levantou a mão: ah, Jesus, estão dizendo que o Senhor é Elias. Outros dizem que o Senhor é Jeremias. E foram falando uma lista de profetas do Antigo Testamento, a qual aquela multidão acreditava que Jesus era. Olha que aquela multidão estava caminhando com Jesus, ó, certamente a essa altura, há pouco mais de 2 anos, e até então elas não tinham, aquelas pessoas ainda não tinham uma revelação a respeito de quem era Jesus. Perceba que nem sempre caminhar com Jesus significa compreender de fato quem é Jesus. Então Jesus, ele jogou a batata quente agora na mão dos apóstolos. Jesus olhou para aqueles 12 homens que caminhavam próximo, caminhavam ali colado, viu milagres, maravilhas, viu Jesus andar sobre as águas. Jesus olhou para aqueles homens e jogou a batata quente agora na mão deles. E vocês? O que vocês pensam a meu respeito? Ao coração de vocês, quem eu sou? Meus irmãos, eu acredito que ali bateu um silêncio. Eu acredito que durante alguns segundos, 10, 20, 30 segundos, todo mundo ficou em silêncio, pianinho assim. Não somente com medo de abrir a boca, mas porque também não tinha resposta. Porque assim como aquela multidão, até então, aqueles 12 homens não tinham compreensão de quem era Jesus. É tanto que em determinado momento, 2 deles, Tiago e João, antes dessa ocasião aqui, foram até Jesus com a seguinte pergunta, preste bem atenção: Senhor Jesus, quando o Senhor estiver reinando, permita com que eu e o meu irmão, um se assente à sua direita e o outro à sua esquerda. Eles estavam acreditando que Jesus teria um reinado aqui na terra, seria um governador, seria um político aqui na terra, era a crença deles.
E Jesus ali os repreendeu, os exortou, os corrigiu. Ou seja, aqueles homens, mesmo tendo testemunhado grandes maravilhas, ainda não tinham no coração a revelação de quem era Jesus. Mas de repente, Pedro, que era o mais para frente, creio eu que tremendo assim, ó, levantou o dedo. E Jesus, sim, Pedro, você dá uma oportunidade. E Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ali na hora, Jesus Cristo teve discernimento espiritual, que não foi Pedro de boca para fora que disse aquilo. Foi o próprio Deus que trovejou aquela revelação no coração de Pedro. E Pedro prontamente, com muita demora, é claro, com muito medo, levantou o dedinho, ele proclamou: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Meus irmãos, uma revelação como essa, somente o Espírito de Deus pode trazer ao coração de um homem. E foi o que Pedro experimentou. Pedro experimentou essa revelação espiritual. E por isso que Jesus Cristo fez questão de dizer: Foi o meu Pai, foi Deus que provejou, Pedro, essa revelação no teu coração. E essa revelação que Deus deu ao apóstolo Pedro traz duas informações, meus irmãos. A primeira é que Jesus Cristo é ungido. É ungido de Deus. Haja visto, a palavra ungido significa justamente isso. A palavra Cristo significa ungido, ou seja, Jesus Cristo é ungido de Deus. Ele é o único e verdadeiro ungido de Deus. E essa unção que repousa sobre Jesus também repousa sobre nós. E a Bíblia fala que essa unção é que quebra todo jugo. Essa unção que é Jesus quebra todas as cadeias. É certo que, infelizmente, muitos são as igrejas com ensinos totalmente cheios de heresias, que estão dizendo que o óleo é mais ungido que Jesus, que o lenço é mais ungido que Jesus, que a rosa é mais ungido que Jesus. Somente Jesus é ungido. Pedro fez questão de dizer: Tu és o ungido, ou seja, não há outro. Somente Jesus carrega essa unção poderosa. Aleluia. E Pedro também recebeu a revelação de que Jesus é o Filho do Deus vivo, o que era um escândalo para os judeus. Muitas foram as vezes que Jesus escapou de ser apedrejado e levar pauladas quando ele fazia essa declaração que ele era o Filho de Deus. E ali foi o próprio Pedro, um judeu de nascimento, que recebeu aquela revelação: Tu és o Cristo, e não somente o Cristo, não somente o ungido de Deus, Tu és o Filho de Deus, o Filho unigênito de Deus. Meus irmãos, podem ter certeza que a partir daquele momento, a vida de Pedro nunca mais foi a mesma. Pedro era um camarada muito complicado. De todos os apóstolos, ele era um camarada assim complicado, truculento. Eu sempre gosto de brincar, mas eu acredito que é uma revelação. Eu sempre gosto de brincar dizendo que Pedro não se dava bem com a sogra dele. Eu acho que ele era de mal com a velha. Porque uma das primeiras casas que Jesus entrou foi justamente dentro da casa de Pedro, e Pedro morava com a sogra. Em determinado versículo, a Bíblia diz que algumas pessoas foram até Jesus para informar que a sogra de Pedro estava doente. E Jesus foi até aquela mulher e a curou. Ou seja, a Bíblia diz que algumas pessoas foram, mas Pedro não foi não. Pedro não estava nem aí. Nem falou: tem uma sogra ali doente. Então eu acredito que ele não batia muito com a sogra. E em vários relatos da Bíblia demonstra que Pedro era muito valente, muito bravo. Ali na própria ocasião que Jesus foi preso, a Bíblia fala que ele puxou uma espada e golpeou um dos soldados, arrancando a orelha. Agora vai por mim. Acha que Pedro queria arrancar a orelha do cara? Com certeza não, queria arrancar a cabeça. Mas o cara era um soldado, o cara era ágil, arrancou a orelha. Porque tem que ser muito bom na espada, né, para conseguir arrancar só a orelha de uma pessoa. Então o cara era bruto mesmo. Mas a partir dessa revelação, pode ter certeza, muita coisa começou a mudar no coração de Pedro. Porque foi a partir dali que ele começou a compreender quem era Jesus. Quem era Jesus não somente diante dos olhos dele, mas quem era Jesus dentro do coração dele, porque aquela revelação, meus irmãos, foi dentro do coração. E eu creio que ali, instantes antes da morte de Pedro, o Espírito Santo me permite ter essa imaginação. Instantes antes da morte de Pedro, ali em Roma, eu tenho certeza, meus irmãos, que Pedro uma vez mais abriu a boca para confessar
que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu falo isso porque geralmente os romanos davam a oportunidade para os condenados à morte negar a fé. Os cristãos que estavam sendo condenados à morte por Roma, ali, no último instante, Roma dava o direito daquelas pessoas receberem a oportunidade de viverem. Só que tinha um preço. E qual era o preço? Negar Jesus Cristo. Eles deveriam negar Jesus e confessar que o imperador romano era Deus e não Jesus. E pode ter certeza que Pedro não fez isso. Diante daquela possibilidade, certamente ele abriu a boca para dizer: eu sirvo a Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele reafirmou a fé. Segundos depois, as mãos e os pés de Pedro foram cravejados por pregos, e a pedido dele, a história assim ensina, a pedido do próprio Pedro, ele foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se considerava digno de ser crucificado da forma como Cristo foi crucificado. E aquele homem foi crucificado de cabeça para baixo, porque morreu proclamando que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Meus irmãos, nós precisamos ter uma fé em Jesus, não somente de ouvir falar. Nós precisamos ter uma fé em Jesus, não somente de ouvir pregações e mais pregações. A nossa fé em Jesus Cristo não deve se basear somente nos hinos da harpa que nós cantamos e ouvimos. A nossa fé em Jesus Cristo, meus irmãos, tem que ser uma revelação aqui dentro. Tem que ser algo firme. Tem que ser algo estabelecido aqui no nosso coração. Porque essa revelação gravada aqui no nosso coração a respeito de quem Cristo é que faz a diferença na nossa vida, principalmente diante das lutas, diante das dificuldades. E esse negócio de acreditar em Jesus somente de ouvir falar, esse negócio de acreditar em Jesus somente porque escutou essa ou aquela pregação, mas não procura buscar uma experiência própria, não procura ter uma fé própria, não procura ter uma oração própria, isso é muito perigoso. Atos capítulo 19 conta a história de alguns jovens judeus. Alguns jovens judeus que ali no ofício judaico eles eram responsáveis para expulsar demônios. E olha só que interessante, Atos capítulo 19, do versículo 11 em diante. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos os lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais a enfermidade fugiam das suas vítimas, e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre pessoas possuídas de espíritos malignos, dizendo: ordeno que saiam pelo poder de Jesus a quem Paulo prega. Olha só que interessante, aqueles rapazes, eles ouviram, certamente estava passando perto, certamente estavam próximo a um culto que Paulo estava ministrando, houve uma manifestação demoníaca, e aqueles homens ouviram Paulo expulsar o demônio no nome de Jesus, coisa que eles não conheciam, coisa que eles nunca tinham experimentado, e eles viram que deu certo, bora copiar. E na primeira oportunidade, olha só o que aconteceu. Os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Não eram qualquer pessoa, eram filhos do sumo sacerdote. Mas quando eles fizeram isso, o espírito maligno lhes respondeu: conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês, quem são? E o possuído do espírito maligno saltou sobre eles, dominando a todos, de tal modo que prevaleceu contra eles, que nus e feridos fugiram daquela casa. Que vergonha! Mas olha só, quiseram pegar carona na fé de Paulo. Ouviram apenas falar de Jesus e quiseram repetir a mesma coisa como se fosse um método qualquer. Eles falaram o nome de Jesus, mas o nome de Jesus não saiu daqui de dentro. Não saiu de dentro do coração deles. Meus irmãos, a fé é aqui dentro. A fé tem que fluir daqui de dentro. Para aquela mulher samaritana, Jesus Cristo disse: aquele que crê em mim, do seu interior, não é do seu bolso, não é da sua carteira, é do seu interior, é do seu coração, fluirá rios de águas vivas.
Entenda, nós precisamos ter esse entendimento. Para fluir rios de águas vivas no nosso coração, nós temos que permitir com que Jesus entre dentro desse coração e crie aqui. Faça nascer no nosso coração uma fonte de águas vivas, de fé, de palavra, de confiança no Senhor. Caso contrário, meus irmãos, Satanás e seus demônios irão prevalecer contra as nossas vidas. Pare de pegar carona na fé dos outros. Houve um tempo que eu era viciado em pregação. Todas as semanas eu acho que eu assistia. No tempo tinha fita cassete, mas já estava entrando no DVD também. Todas as semanas eu alugava vários DVDs. Silmar Coelho, Marco Feliciano, Silas Malafaia. Eu passava mais tempo ouvindo pregação do que ouvindo Deus. Como assim, pastor? É isso mesmo. Meus irmãos, nem sempre ouvir uma pregação significa que você está ouvindo Deus. Nada substitui a oração. Nada pode substituir você dentro do seu quarto, de joelhos no chão, ouvindo diretamente do trono que Deus tem revelado ao seu espírito. E durante muitos anos eu vivi nesse engano. Eu assistia 2, 3 pregações durante o dia e me achava fortalecido. Não, eu estava só animado. Eu estava animado, a minha alma estava animada, o meu espírito estava animado, mas não tinha força em mim. Por quê? Porque eu estava pegando carona na fé do Silmar Coelho, na fé do Marco Feliciano, na fé do Silas Malafaia. Eu não estava buscando para mim mesmo, eu não estava cavando para mim mesmo. Eu não estava buscando uma revelação ao meu coração de quem é Jesus na minha vida. Ah, pastor, mas a palavra diz que a fé vem pelo ouvir. Sim, meus irmãos, é verdade. A fé vem pelo ouvir. Mas essa fé que foi gerada no seu coração através da pregação da palavra, tem que te levar a algum lugar. O escritor de Hebreus diz isso, que a fé é necessário termos fé para nos aproximarmos de Deus. Se você tem fé, mas você não está dando um passo na direção de Deus, me desculpe, não é fé não. Não é fé. Inevitavelmente a fé leva todo homem e toda mulher a buscar a presença de Deus. Se uma pessoa chegar para mim e disser, pastor, eu tenho fé, e eu perguntar, tá bom, você tem fé? Quantos minutos por dia você ora? Se a vida de oração dessa pessoa for menos de 10 minutos por dia, para mim não é fé. É uma fé apenas de boca para fora, mas não está fluindo aqui de dentro do coração. Meus irmãos, quem é Jesus Cristo na minha vida e na sua vida? A partir daquela confissão, Jesus se tornou para Pedro o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que Jesus é na sua vida? Ah, pastor, Jesus Cristo é o meu Salvador. Não vale não. Sabe por que não vale? Porque Jesus Cristo é o Salvador de todo mundo. Jesus não morreu na cruz somente por você. Foi por toda a humanidade. Sim, Jesus é o nosso Salvador, maravilha. Mas você precisa buscar algo a mais. O que Jesus é para você? O que Jesus é, meus irmãos, no secreto, na oração, em meio às suas lutas, o que Jesus é na sua vida? Repito, Pedro recebeu uma revelação e a partir daquele dia, Jesus não era mais o filho de um carpinteiro. Jesus se tornou Cristo, o Filho do Deus vivo no coração de Pedro. E aquilo começou a fazer diferença na vida de Pedro. Meus irmãos, para mim e para você, quem é Jesus? Ah, pastor, como eu vou conhecer Jesus? Repito, insisto, orando. Não queira conhecer Jesus de outra forma. Ah, já sei, eu vou lá no YouTube, vou assistir um monte de pregação para conhecer Jesus. Não vai conhecer Jesus, não. Intimamente. Só é possível conhecer Jesus por meio de um relacionamento particular, somente através da oração, meus irmãos. Quando você ouve a pregação do pastor Marco Feliciano a respeito de Jesus, o pastor Marco Feliciano vai testemunhar o que Jesus é para ele, as experiências que ele viveu com Cristo, e você vai se alegrar por algum tempo. Mas o maná acaba. Pregação nada mais é do que maná, meus irmãos. O que eu estou pregando aqui hoje é um maná que serve só para hoje. Ai de você se não buscar amanhã de livre e espontânea vontade. Tem que renovar a fé dia após dia. Meus irmãos, para mim, Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. E certamente para vocês também. Mas houve um dia,
há 6 anos atrás, constantemente eu cito esse testemunho aqui, no último culto eu citei esse testemunho. Há 6 anos atrás, Jesus se tornou também o meu sustento e o meu suprimento. Eu ouvi, meus irmãos, lá em Goiânia, uma igreja lotada, não foi ninguém que colocou a mão na minha cabeça, não foi ninguém que encostou a boca no meu ouvido, eu ouvi dentro do meu coração: eu serei o teu sustento e eu serei o teu suprimento. E constantemente eu oro a Deus agradecendo, porque eu estou testemunhando essa verdade. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Redentor, mas Ele também disse: eu serei o teu sustento e o teu suprimento. E eu tenho visto isso. Ontem à tarde um pastor me visitou lá em casa, ele esteve doente, teve que amputar a perna. Foi muito sério a doença que ele teve. Esteve lá para a gente conversar. E ele é presidente aqui da Ordem dos Pastores de Guaratinga. E ele, sabendo da luta, tanto da família, quanto também da minha preocupação que eu tenho com os irmãos, ele falou: pastor, fala a verdade, o senhor não está precisando de nada não? O senhor se preocupa com tanta gente, eu vejo o senhor pedindo dinheiro na internet para ajudar tantas pessoas, e geralmente quem pede ajuda para os outros ignora as próprias necessidades. E como eu fiquei feliz, porque foi uma oportunidade para mim testemunhar isso. Falei: meu irmão, se eu disser para o Senhor que eu estou passando necessidade, eu estou mentindo. As circunstâncias, de fato, era para que eu passasse necessidade e até fome. Mas há 6 anos atrás, Jesus Cristo me disse: eu serei o teu sustento, eu serei o teu suprimento. E meu irmão, eu te garanto que Deus não está permitindo com que os meus filhos chorem de fome. Porque o socorro vem. O socorro sempre vem. E ele insistiu: não, mas não fique acanhado não. Não fique constrangido, se precisar, peça. Amém, meu irmão, pode deixar. Mas como eu fiquei feliz em poder testemunhar o que Jesus Cristo é aqui no meu íntimo, aquilo que Ele trovejou no meu coração há 6 anos atrás: eu serei o teu sustento, eu serei o teu suprimento. Meus irmãos, eu não sou melhor do que ninguém aqui não. Se Deus trouxe essa revelação ao meu coração a respeito do que Jesus é na minha vida, sustento e suprimento, Ele pode trazer uma revelação na vida de vocês também. Além do seu Salvador, Laiana, Jesus Cristo quer ser algo a mais na sua vida, que vai ser só na sua vida. Assim é na vida da Rosália, assim é na vida do Irmandete. Jesus Cristo é o Salvador de cada um de nós aqui, mas para cada um de nós aqui existe uma dádiva e um milagre particular para cada um de nós. Mas é necessário buscarmos isso pelo Espírito, é necessário buscarmos isso orando, clamando. Quando eu ouvi a voz do Senhor: eu serei o teu sustento e o teu suprimento, eu não estava assistindo vídeo no YouTube, eu não estava brincando, eu não estava me distraindo com qualquer outra coisa, eu estava em um congresso orando, clamando, só Deus ali. E eu ouvi esse trovão no meu coração: eu serei o teu sustento e o teu suprimento. Precisamos buscar, meus irmãos, porque é isso que nos segura. Uma revelação particular no nosso coração a respeito de quem é Jesus é o que nos sustenta nas lutas e nas guerras e nas tribulações. O que Jesus Cristo é em sua vida? Repito, Salvador, essa resposta não vale, porque Ele é Salvador de toda a humanidade. Você sabia que Jesus Cristo é Salvador da prostituta que está se prostituindo agora? Ele é o Salvador daquela prostituta. Jesus é o Salvador de um traficante que está traficando agora. Ele é o Salvador dessa pessoa. Não pense que Jesus Salvador é exclusividade nossa, não. Ele morreu por toda a humanidade. Aleluia, Deus. Mas para nós que somos filhos, existe algo particular da parte de Jesus para cada um de nós. Mas é necessário, assim como Pedro, receber essa revelação do próprio Deus. E para recebermos essa revelação do próprio Deus, meus irmãos, precisamos buscar. Precisamos colocar os nossos joelhos no chão e viver uma vida, meus irmãos, sensível ao Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, Jesus ele quer ser muito mais na minha vida e na sua vida. Triste é a pessoa que recebe Jesus como Salvador e para por aí. Jesus não quer ser somente o Salvador da nossa vida. Grave essa no seu coração. Jesus não quer ser somente o Salvador da nossa vida. Ele quer ser a nossa vida. Jesus quer ser a nossa vida. Jesus quer ser a nossa vida, meus irmãos. Meus irmãos, no dia que Jesus Cristo se tornar de fato a nossa vida,
Satanás não conseguirá ser nada na nossa vida. Quando Jesus se tornar a nossa vida, Satanás não vai conseguir ser e nem fazer mais nada na nossa vida. Meus irmãos, Satanás ocupa espaços. Os espaços na minha vida, os espaços na sua vida que Jesus Cristo não ocupou, quem ocupa é Satanás. Olha para o seu coração aí agora. Está cheio de Jesus? Será que está cheio de Jesus? Porque se não estiver cheio, meus irmãos, se tiver só um dedo assim faltando, é naquele dedo faltando que Satanás vai colocar a mão imunda dele e causar uma destruição terrível. É por isso que através do profeta, Deus faz um convite poderoso. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Não somente é um convite, mas um critério. Não tem como encontrar Deus se não for de todo o coração. Não tem como encontrar o Senhor se não for por completo, se não for totalmente, meus irmãos. Jesus Cristo só vai ser algo de fato na nossa vida se buscarmos Ele de todo o nosso coração. Jesus Cristo só vai se tornar a nossa vida se nós buscarmos Ele de todo o nosso coração. Caso contrário, Ele será apenas o nosso Salvador. Ah, pastor, o senhor está menosprezando a salvação? Não, mas a revelação é essa. Jesus é Salvador da sua vida? É, mas é da prostituta também. Jesus não faz acepção para salvar, meus irmãos, mas uma revelação íntima e profunda. Para isso Ele faz acepção. Não é para qualquer pessoa que Deus tudo alveja uma revelação ali no coração. É somente para os filhos, é somente para aqueles que o buscam. Jesus Cristo está sendo a minha vida. Jesus Cristo de fato está sendo a sua vida. Repito, Ele não quer apenas ser o seu Salvador. Ele não quer apenas ser o seu libertador. Jesus Cristo não quer apenas ser o meu sustento, o meu suprimento, não. Ele quer ser a minha vida por completo. Jesus Cristo quer ser a sua vida por completo. Foram 6 horas pregados ali naquela cruz, meus irmãos. E não pense que Jesus Cristo ficou pregado ali naquela cruz só para que você venha aqui à frente cantar. Não pense que Jesus Cristo ficou pregado naquela cruz só para que eu esteja aqui agora pregando e vocês me vendo. Não. Jesus Cristo entregou a vida dele naquela cruz para que a vida dele se torne a nossa vida, para que ele ocupe todo o nosso coração. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo Jesus vive em mim. O apóstolo Paulo disse isso. Quem aqui pode levantar a mão para dizer isso? Eu não posso. Eu não posso dizer o que Paulo disse aqui, não, Léo. Paulo disse: não eu mais vivo, mas Cristo Jesus vive em mim. E por que eu, pastor Nilton, não posso dizer isso? Porque eu ainda estou falhando. Existem áreas na minha vida que a vida de Jesus ainda não está ocupando. Existem áreas na minha vida que Jesus Cristo ainda não pisou. Eu confesso isso, para que vocês olhem para mim, um pastor. O que? O pastor está confessando isso? Sim, eu estou. Existem áreas no meu coração que eu ainda não abri para Jesus. Existem áreas na minha vida que eu ainda não submeti ao senhorio de Cristo. Por isso eu ainda não posso dizer que não eu mais vivo, mas Cristo Jesus vive em mim. Eu não posso dizer isso ainda, mas eu peço: Deus, tenha misericórdia, me ajude, mortifique a minha carne, para que verdadeiramente o teu Filho venha viver em mim e eu possa dizer verdadeiramente: Cristo vive em mim. Quando Cristo se torna a nossa vida, meus irmãos, o pecado não tem espaço. A tentação vem, o desejo até pode surgir, mas o pecado não cria raiz. Porque como o pecado vai criar raiz na nossa vida se a nossa vida estiver totalmente em Cristo Jesus? É impossível. É impossível. Colossenses capítulo 1, versículo 27. A este Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória.
Meus irmãos, nós temos a esperança da glória, né? De irmos para o céu, a nova Jerusalém, a cidade ditosa, ruas de ouro. Nós nutrimos no nosso coração essa esperança. Mas essa esperança, meus irmãos, só será verdadeira na minha vida e na sua vida quando Cristo Jesus estiver habitando em nós. Porque é o que o apóstolo Paulo aqui disse: Cristo em vocês, Cristo em nós, a esperança da glória. Aleluia. Tem esperança de ir para o céu? Todo mundo aqui tem. Tem esperança de ir para a Nova Jerusalém? Eu creio que todos nós temos. Mas para isso é necessário que Jesus Cristo esteja em nós. Porque a presença de Jesus Cristo em nós é a revelação de quem Jesus Cristo é no nosso coração, é que nos vai dar a certeza de que sim, nós estamos caminhando, dando glória a Deus para a cidade celestial. Cristo em mim, Cristo em vocês, Cristo em nós. Busquemos com fé, meus irmãos, a revelação de quem Jesus Cristo é. Busquemos com fé esta revelação de quem Jesus Cristo é em nossas vidas, pois esse é o primeiro passo para Jesus Cristo se tornar tudo em nossa vida. Precisamos dessa revelação. Precisamos desse impacto. Precisamos conhecer Jesus de uma forma que só nós podemos conhecer. Aleluia. Meus irmãos, o apóstolo João conheceu Jesus de uma forma que os outros discípulos não conheceram. Jesus tinha 12 discípulos. Desses 12, somente João encostava a cabeça no peito de Jesus e Jesus deixava. Meus irmãos, eu sou pai. De vez em quando eu estou lá em casa sentado, fazendo alguma coisa. Aí vem Lucas, me dá um abraço. Às vezes eu estou ocupado, ô Lucas, agora não. Meus irmãos, Jesus era ocupado o tempo inteiro. Quando Jesus não estava orando, ele estava pregando. Aí vem João. Veio o apóstolo João, que segundo a história, Léo, João tinha cerca de 16 anos. João era um menino quando começou a seguir Jesus. Aí vem aquele menino adolescente, passando por cima de todo mundo, só para encostar a cabeça no peito de Jesus. João conheceu Jesus de uma forma que só ele conheceu. Os 12 estavam caminhando com Jesus, mas só João ouvia as batidas do coração de Jesus. Os 12 estavam seguindo Jesus, mas só João sentiu o cheiro do suor de Jesus. Sim, do suor. Naquele tempo não existia desodorante. E o prazer de João era sentir aquele cheiro. Ele buscou algo a mais. Ele não ficou somente nas pregações. Ele não se contentou em apenas ser um dos 12. Ele queria mais, meus irmãos. Nós temos que querer mais. Nós temos que querer mais e mais e mais de Deus. Aleluia. E como eu disse, quando Jesus Cristo se tornar tudo em nossa vida, Satanás não vai mais conseguir fazer nada na minha vida e na sua vida. Mas necessário é, meus irmãos, Jesus Cristo se tornar tudo, absolutamente tudo. Caso contrário, o mínimo espaço na nossa vida em que Jesus não estiver ocupando será o suficiente para Satanás travar. E vai por mim. Um dedo medium de Satanás causa um estrago terrível. Basta um dedo medium dele. Vamos buscar uma revelação íntima e profunda de quem Jesus Cristo é na minha vida e na sua vida, para que a partir de então toda a nossa vida seja preenchida pela presença do Cristo, do Filho do Deus vivo. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Deus, por essa palavra de ânimo, de exortação, de renovo. Muito obrigado, Jesus. Amém?